Na mensagem de hoje, eu vou falar sobre um segredo que existe por trás do Natal de Jesus. E se você perceber esse segredo, você nunca mais vai ver o Natal apenas como uma data comemorativa. Você vai ver o Natal como um marco histórico. E você vai descobrir que esse segredo pode ter um impacto direto na sua vida. Eu desejo a você a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para a nossa mensagem de hoje, eu quero ler com você Lucas capítulo 2, versículo 11, que nos diz o seguinte: Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Às vezes, nós somos tomados pela sensação de que a nossa vida está resumida. E o que resume a vida e o que diminui a nossa vida são as lacunas, ou seja, os espaços vazios. Algumas coisas produzem esses espaços vazios em nossa vida. Por exemplo, quando nós esperamos e isso não acontece, essas esperas frustradas deixam lacunas na nossa vida, deixam espaços vazios em nossa vida. Esperar coisas que não vêm, que nunca vêm, diminuem a nossa existência. Um outro exemplo são coisas que não se encaixam. Quando as coisas não se encaixam, também geram lacunas na vida. Quando as coisas não se encaixam, quando as coisas não fazem sentido, a vida fica sem sentido. E sem sentido, a vida fica diminuída. O fato é que o que todos nós queremos é que nossa vida seja mais completa, que a nossa vida seja profunda. Existem elementos, princípios que têm a capacidade de completar a nossa vida. Esses elementos são cumprimento, ou seja, coisas que se cumprem, e complementação, ou seja, coisas que se completam. Quando coisas se cumprem em nossa vida, isso completam a nossa história, completa a nossa vivência. O princípio do cumprimento acontece quando coisas que nós esperamos se cumprem. É quando nossas expectativas se realizam. E quando isso acontece, isso dá profundidade para a vida e dá profundidade para determinados momentos. A outra coisa é a complementação. Quando coisas se completam, também isso aprofunda a nossa vida. A complementação acontece quando coisas que estão em falta vão sendo completadas. Aquilo que estava em pedaços, de repente se torna inteiro. Aquilo que era parte, de repente se encaixa no todo. Quando isso acontece, isso complementa a nossa vida. E aqui você consegue ver o início do segredo do nascimento de Jesus, do Natal de Jesus. É que esses elementos, esses princípios estão presentes no Natal de Jesus. Quando falamos de Natal de Jesus, estamos falando do nascimento dele. No fato de Jesus ter nascido, os princípios do cumprimento e da complementação estão presentes e isso muda tudo. Isso muda as coisas no mundo, isso muda as coisas para mim e para você. E você pode ter uma vida mais completa, porque no nascimento de Jesus a vida humana se aprofundou. Esse é o segredo do Natal de Jesus. Porque Jesus nasceu, a vida humana não é mais a mesma. E por que a vida humana não é mais a mesma? Porque quem nasceu foi o Salvador. O texto bíblico relata o anúncio do anjo que diz: Vos nasceu hoje o Salvador. Jesus é o Salvador da humanidade. Ele veio salvar pessoas como eu e como você. Sim, isso é um fato. Mas também, e além disso, ele veio salvar o princípio da humanidade que deve existir em nós. Ele veio resgatar o que realmente significa ser um ser humano. Jesus é o Salvador porque a humanidade foi perdida. Pessoas se perderam, mas também o princípio da humanidade foi perdida. Foi perdida no nosso distanciamento de Deus. Nós, como raça humana, nos distanciamos de Deus. E com isso a humanidade foi perdida em nossos erros, foi perdida em nossas distorções. Mas Jesus é o Salvador, e porque Ele é o Salvador, a humanidade que estava perdida foi encontrada por Ele. Agora nós podemos experimentar a redenção daquilo que significa ser humano.
a expressão da imagem de Deus no mundo. A vida humana não é mais a mesma porque o nascimento de Jesus fez coisas se cumprirem. Está escrito que na cidade de Davi vos nasceu o Salvador. Nascer na cidade de Davi fez com que antigas profecias se cumprissem. Essas profecias eram conhecidas pelo povo judeu. Havia uma profecia antiga de que a descendência do rei Davi reinaria para sempre. Havia muito tempo que o povo judeu e o povo de Israel esperavam o cumprimento dessa promessa. E acontece que na cidade de Davi essa promessa se cumpriu. Jesus é a descendência de Davi. O nascimento de Jesus foi a coroação de uma espera antiga, de uma longa espera. Até então, a vida estava vazia sem o cumprimento. Tantos séculos se passando e nada de surgir da linhagem de Davi, o descendente que mantivesse o trono para sempre. Mas agora a vida se aprofundou, a vida se completou, porque Jesus nasceu, porque ele veio. A vida humana não é mais a mesma porque quem nasceu foi o Messias prometido. Quando a Escritura diz que nasceu o Salvador, a Escritura diz que é Cristo, o Senhor. A palavra Cristo é uma palavra grega e tem o mesmo sentido da palavra hebraica Mashiach. Cristo ou Mashiach ou Messias significa rei ungido por Deus para trazer o seu reino. As profecias trazidas pelos profetas antigos diziam que o Messias traria o reino a Israel e a partir de Israel abençoaria todas as nações da terra. Antes de Jesus vir, havia um espaço vazio, um trono vazio na história. Faltava o Messias, faltava o Cristo. Esse espaço estava vazio na vida, mas agora não está mais porque ele veio. O Cristo veio e agora tudo se preencheu. As profecias se preencheram, a espera se preencheu, a vida se preencheu. Houve a complementação da vida, a vida agora se aprofundou. Note que o nascimento de Jesus é um marco de aprofundamento. Jesus trouxe mais conteúdo para a vida ao nascer. Em seu Natal, Jesus trouxe conteúdo para a vida. Antes dele, a vida era simples, a vida era superficial, mas agora, porque ele veio, a vida está cheia de perspectiva. A vida era simples e superficial, mas agora Jesus encheu a vida de dimensão. Por causa dele, a vida deixou de ser monodimensional e agora ela é multidimensional. Porque em Jesus o aspecto divino se manifestou no aspecto humano. E agora, em Jesus, a morte foi tomada pela vida, e a vida que era passageira foi tomada pela vida eterna. Agora você pode viver a sua vida a partir da vida de Jesus. Você pode viver na perspectiva desse evangelho do cumprimento. Jesus cumpriu as profecias, mas também Jesus cumpriu expectativas de séculos, das nações. Nele as coisas se encaixam e no final tudo se encaixará. Nele a tua vida experimentará cumprimentos. Nele a tua vida se encaixará. Você pode viver na perspectiva desse evangelho da complementação. O que estava incompleto, Jesus completou em si mesmo, e chegará o dia em que ele completará todas as coisas em todo o cenário. Através dele, o que está faltando em você vai se inteirar, vai se complementar. Esse é o segredo do Natal de Jesus que pode completar a tua vida. Nasceu uma nova vida para o mundo, para a humanidade, porque Jesus nasceu. Porque Jesus nasceu, a vida se encheu de profundidade. A vida ficou plena, completa. Então, viva a sua vida na perspectiva desse segredo que existe por trás do Natal de Jesus, porque esse segredo toca a sua vida também. E agora eu vou pedir duas coisas para você. Se essa mensagem foi importante para você, eu peço que você dê um like, que você clique na mãozinha do gostei, porque dessa forma o YouTube vai interpretar
de que essa mensagem foi importante e vai indicar para outras pessoas. E a outra coisa que eu quero lhe pedir é que não apenas você dê um like, mas que você entregue a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor te abençoe e até a nossa próxima mensagem.